3 da manhã. O barulho ensurdecedor das hélices de um helicóptero faz a janela do meu quarto tremer. Eu espio pela fresta da cortina e vejo 3 SUVs pretos invadindo o meu gramado, amassando a grama. Homens armados de preto saltam antes mesmo dos carros pararem completamente. Isso não é uma cena de um filme de Hollywood. É exatamente isso que acontece em menos de 12 minutos quando você comete a insanidade de invadir o servidor central da NASA. Hoje eu vou te mostrar, passo a passo, como o maior governo do mundo te caça implacavelmente e qual foi o único erro ridículo de um único segundo que destruiu a minha vida e me fez ser capturado. Presta muita atenção, porque o que eu vou te contar agora não é ficção e pode salvar a sua pele se um dia você cruzar a linha errada na internet. Tudo começou numa terça-feira qualquer, chuvosa e absurdamente entediante. Eu não sou um gênio do crime internacional, sou só um cara entediado que entende muito, mas muito mesmo, de segurança de redes. Eu usava 7 camadas de VPNs diferentes, proxy encadeado passando por servidores na Rússia e na Suíça, o kit completo de um hacker absolutamente paranoico. Eu olhava para a tela e achava que era um fantasma digital. Eu era invisível. Eu só queria testar uma vulnerabilidade velha, uma brecha de sistema de 2014, num subdomínio esquecido da Agência Espacial Americana, só para ver se funcionava. Sabe quando você empurra uma porta pesada com o ombro achando que está trancada e ela simplesmente abre sem fazer barulho? Foi exatamente isso. Em menos de 3 minutos, eu tinha acesso root. Eu estava dentro da NASA. O coração batia na garganta. E lá estavam eles. Milhares de pastas com nomes alfanuméricos que não faziam o menor sentido. Projetos militares não catalogados. Arquivos que o público nem sonha que existem. Meus olhos congelaram quando eu vi uma pasta criptografada chamada Operação Icarus. Sem pensar nas consequências, eu cliquei em baixar. 12 GB de dados confidenciais começaram a fluir para o meu disco rígido escondido. Mas, de repente, a tela piscou e travou por completo. O cursor do mouse parou de responder. O cooler do meu computador começou a girar no máximo, parecia uma turbina. Uma janela preta de terminal de comando se abriu sozinha bem no meio da minha tela, e uma única frase em verde brilhante começou a ser digitada de forma remota, letra por letra. Nós estamos vendo você. O pânico travou a minha respiração. Senti um gosto de ferro na boca. Eles não estavam apenas bloqueando o meu acesso, eles estavam fazendo um rastreamento reverso altamente agressivo. Eles estavam derrubando as minhas 7 VPNs como se fossem feitas de papel molhado. O sistema deles engoliu minha defesa e descobriu meu endereço físico real em exatamente 12 segundos. Você tem noção do que é saber que agentes federais armados estão a caminho da sua casa para apagar a sua existência da face da Terra? Não pensei 2 vezes. Joguei meu celular dentro do micro-ondas e liguei na potência máxima. O cheiro de plástico queimado invadiu a cozinha. Peguei uma mochila preta, atirei o notebook lá dentro, raspei todo o dinheiro vivo que eu tinha na gaveta da mesa e corri pela porta das costas, tropeçando nos meus próprios pés. Enquanto eu pulava o muro de tijolos do quintal, ouvi o estrondo da madeira da minha porta da frente sendo arrombada e estilhaçada. Eles não tocam a campainha, eles entram para destruir. Se você acha que consegue se esconder do sistema hoje em dia, você é terrivelmente ingênuo. Cada câmera de semáforo na rua, cada caixa eletrônico de posto de gasolina, cada celular com GPS no bolso de um estranho que passa por você na calçada é um olho do governo focado diretamente em você. Eu dirigi por 14 horas seguidas, com os faróis apagados sempre que pude, usando apenas estradas de terra secundárias. Abandonei meu carro numa vala e comprei um sedã velho e enferrujado num ferro velho, pagando o dobro do preço usando apenas notas amassadas. Dormi em motéis sujos de beira de estrada que cheiravam a cigarro barato e não pediam identidade na recepção. Eu estava sobrevivendo à base de café e adrenalina. Eu jurei que tinha conseguido. Eu jurei que tinha enganado o sistema inteiro. Mas lembra que eu falei lá no início de um erro estúpido, um detalhe minúsculo que eu cometi? Pois é, se um dia você for fugir da inteligência americana, nunca, mas nunca mesmo faça o que eu fiz na terceira noite de fuga.
Eu estava trancado num quarto minúsculo e isolado no meio do deserto de Nevada. A adrenalina do corpo finalmente despencou e a paranoia começou a enlouquecer. O silêncio daquele lugar estava derretendo meu cérebro. Eu precisava urgentemente de uma distração para não surtar. Resolvi abrir o notebook no modo offline, só para jogar qualquer jogo antigo por 10 minutos. Eu não ia ligar a internet, eu não sou idiota de ligar o Wi-Fi. Mas o que eu não percebi, o que passou desapercebido pela minha mente exausta, é que o Wi-Fi daquele motel nojento era uma rede aberta, não tinha senha, nenhuma proteção. O adaptador de rede do meu notebook estava no automático, e ele conectou. Foi uma fração de segundo, um único milissegundo de conexão com a rede mundial, mas foi tempo mais do que suficiente para minha máquina pingar num servidor externo e registrar o meu endereço de IP. Meu sinal de localização iluminou a tela de um analista no subsolo do Pentágono como um farol no escuro. 45 minutos depois, a parede de gesso do lado da minha cama simplesmente explodiu. Não teve nenhum aviso no megafone. O clarão branco e surdo de uma granada de luz me cegou instantaneamente, zumbindo meus ouvidos, e 4 pontos de laser vermelho travaram implacáveis no centro do meu peito. Fui jogado violentamente no chão de carpete sujo, um capuz preto foi puxado sobre a minha cabeça e fui arremessado no assoalho gelado de um furgão blindado. O que aconteceu naquelas 72 horas seguintes, dentro de uma sala de interrogatório de aço sem nenhuma janela, eu não tenho autorização legal para contar tudo aqui. Mas eu vou te contar a parte que me tira o sono todas as madrugadas. Na minha frente, um homem de terno cinza abriu uma pasta de couro. Ele não perguntou o meu nome, ele não perguntou por que eu invadi a NASA. Ele virou uma única foto satelital em cima da mesa. Era uma imagem térmica, mas o que estava nela desafiava a física. Uma estrutura geométrica de escura flutuando exatamente no lado escuro da Lua. Você abriu o anexo 4 do arquivo Icarus? Ele sussurrou. A voz dele não tinha raiva, tinha puro terror. A inteligência do governo mais poderoso do mundo estava com medo. Eles queriam saber o que eu tinha visto. Eu jurei, quase sem ar, que a tela tinha travado, que o download corrompeu e eu não vi absolutamente nada. O homem de terno deu um sinal sutil com a mão. Um técnico entrou e colou 12 sensores gelados no meu pescoço e peito. Um detector de mentiras de tecnologia militar avançada, impossível de ser enganado. Eles repetiram a mesma maldita pergunta 42 vezes seguidas, sem pausa, sem me dar água. Você abriu o anexo 4? Quando a máquina finalmente confirmou que eu estava dizendo a verdade, o clima na sala mudou de um jeito bizarro. O alívio deles foi instantâneo. Eles estavam apavorados e agora podiam respirar. Eles não me mandaram para uma prisão federal secreta. O que eles fizeram foi 1000 vezes mais assustador. Me entregaram um documento de 200 páginas, um acordo de silêncio absoluto. A última cláusula me deu náuseas. Estava escrito que se eu pesquisar qualquer termo relacionado àquele arquivo de novo, eu sofreria uma falha cardíaca instantânea induzida remotamente. Achei que era intimidação barata de filme de espião, até que o homem virar o monitor para mim. Na tela, tinha um gráfico perfeito mostrando minhas batidas cardíacas, em tempo real. Eles tinham colocado um microvastreador biométrico no meu abraço quando eu estava apagado no camburão. Eu sou um prisioneiro andando livre pelas ruas. Eles me soltaram numa rodoviária vazia a 400 quilômetros da minha antiga casa, sem meu notebook, sem meu dinheiro vivo, sem a minha antiga vida. Eu falei a verdade para eles. Eu não tinha lido aquele arquivo, mas só de ver o desespero e o terror puro nos olhos daqueles agentes de elite, hoje eu sei que o que tem lá dentro é real e mudaria o mundo inteiro. Até hoje, toda vez que um carro preto com vidros escuros reduz a velocidade perto de mim na rua, meu coração simplesmente para de bater um segundo. A propósito, antes de encerrar esse vídeo, deixe um último conselho brutalmente honesto para você que acha que está 100% anônimo navegando pela internet. O modo anônimo do seu navegador é uma piada completa. Eles sempre estão vendo você.